Olá, bom dia, bom dia. Iniciando mais um projeto 626 nesta manhã gostosa, agora 6h26 da manhã. Bem-vindo, bem-vinda aqui nesse nosso momento especial de bate-papo, de troca de ideias, de troca de energia. Sempre muito bom estarmos juntos neste momento para trazermos aqui temas ao debate, não é? Se você quiser sugerir um tema também, fique à vontade, basta escrever aqui mesmo ou mandar uma mensagem, enfim, que nós estaremos sempre prontos, né, para trazer aqui os temas para discussão, tá bom? Bom dia, Neto. E é importante que você também, minha querida, mesmo durante esta live ou depois da live, você envia um aviãozinho, né, para sua lista de contatos aí, para as pessoas que você acha que gostariam de estar conosco aqui neste momento especial, tá bom? Jane Franca também, Pereira, muito bom dia. Aline, muito bom dia. Bem-vindos nesse nosso encontro, tá bom? Bom, é sempre muito bom estarmos aqui para debatermos temas sempre variados, temas que às vezes nos tocam mais diretamente, outros temas não nos tocam tão profundamente, mas de alguma forma sempre haveremos de nos vermos aí envolvidos neste ou naquele contexto, porque é a vida. Às vezes na clínica, né, um paciente ou outro me pergunta: nossa, você tem bola de cristal aí, como é que você adivinhou? Não se trata de adivinhar, trata-se de perceber, de identificar situações nas quais estamos envolvidos que nos trazem determinados sintomas, não é? Eu quero falar para você hoje sobre duas formas diferentes de pensamentos, o pensamento sistêmico e o pensamento mecanicista, e de que maneira isso vai influir em nossas vidas, não é? Como isso surge, como isso vai aparecer e como isso vai refletir no nosso dia a dia. Então nós temos que entender que vamos para cá, ou que vamos para lá, de acordo com nossos pensamentos, de acordo com os direcionamentos que tomamos em nossas vidas, com as decisões que tomamos em nossas vidas. Fernanda, muito bom dia. A Fernanda, por exemplo, decidiu enfrentar o inverno, decidiu enfrentar e tal, eu vou lutar, ou eu fico com um corpo legal, ou não fico com um corpo legal, ou eu enfrento e vou fazer academia e vou malhar, vou caminhar, não é, Fê? Eu vi ontem no Instagram dela. Então, ela toma a decisão. Então, que tipo de pensamento vou adotar em minha vida, que tipo de comportamento, que tipo de orientação, que tipo de caminho, qual caminho vou tomar para chegar em qual destino. Então temos que ter estas percepções em nossas vidas, não é? Antônio Carlos Barbosa, também muito bom dia. Bom, na verdade, eu quero só justificar, eu tomei a liberdade de brincar com a Fernanda, porque ela é minha aluna, não é? Então nós já temos uma certa intimidade, digamos assim, por isso eu brinquei com ela e ela publicou no Instagram, só por isso, né? Que eu não seria invasivo a esse ponto, tá bom, Fernanda? Bom, na verdade, Jussara também muito bom dia. Bem, vamos imaginar, eu quero trazer para você aqui os precursores da administração para entendermos, né? Nós temos três personagens importantes que são a base, o trinômio, não é? A base da administração que conhecemos hoje, administração empresarial. Obrigado, Fernanda. Então, se nós pensarmos em Taylor, por exemplo, para as pessoas que já estudaram administração sabem o que eu vou dizer. Taylor pensava em reduzir tempo, reduzir espaço, otimizar a mão de obra para ter produção o mais possível quantidade ao longo do dia. Então havia um pensamento mecanicista, produzir mais por menor custo em menor tempo. Havia essa percepção do Taylor, que é uma das bases da administração. Logo depois surge um outro personagem chamado Fayol. O Fayol vai dizer, ok, precisamos produzir, mas é preciso departamentalizar, criar departamento disso, departamento de compra, departamento de venda, departamento de qualidade, departamento de estocagem e assim por diante, ainda no pensamento mecanicista. Mais tarde vai surgir Elton Maio, que vai preocupar-se com o emocional, com o psicossocial, com as pessoas envolvidas neste processo. E começa então um grande boom, começa uma mudança de pensamento, saindo do mecanicista para entrar num pensamento um pouco mais sistêmico, num pensamento um pouco mais emocional.
E nós, de que maneira pensamos ao longo de nossas vidas, ao longo de nosso dia? Nós temos que entender, nós temos que identificar. Valéria, também muito bom dia. Então, eu vou trazer para você uma ideia de Descartes e Newton, por exemplo. Eles diziam que a ideia, quer dizer, a ideia inicial, original, era trabalhar e produzir, e nós valíamos, nosso valor é aquilo que nós produzimos, aquilo que temos. Então a ideia é você vai trabalhar, você vai produzir ao longo da sua vida, porque você vale aquilo que você faz, aquilo que você tem, aquilo que você acumula. Olha o tipo de pensamento, não é? Descartes e Newton. Mas as coisas evoluíram, não somos máquina. Precisamos parar de pensar como se máquina fôssemos, não é? Você deve ter assistido já aquele filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, não é? Onde está naquela esteira produzindo, vai passando uma peça e faz produção de esteira. Quem trabalha em esteira ou trabalhou em esteira sabe o que estou dizendo. É algo mecanicista, algo robotizado, com movimentos repetidos. Não há pensamento, não há reflexão, há uma preocupação mecanicista em continuar produzindo. Numa esteira, por exemplo, não é? Henry Ford também foi outro que implantou a produção em série, a produção em esteiras. Por isso, o desenvolvimento, a mecanização e assim por diante. Você adora Chaplin, né? Charlie Chaplin, Fernando, é um dos gênios da história, um dos grandes gênios da história, né? Incompreendido por muitos, e estes que não gostam do Chaplin deveriam estudar a sua biografia, estudar a sua percepção, a forma que ele trabalhava sempre com um olhar adiante, um olhar para frente, um olhar assim para o futuro, um olhar diferente, chamado de louco na sua época, né? Ele estava à frente do seu... Exatamente isso, olha só que transmimento de pensação aqui, eu faria a mesma coisa agora, e é verdade. Bem, então como é que nós temos que trazer isso para nossas vidas? De que maneira nós temos que trazer isso para nossas vidas? Eu trouxe aqui um quadro comparativo para entendermos, não é? Eu preparei isso ontem para falarmos hoje. Eu tenho trazido algumas formas de reflexões ao longo de nossas lives, para nos compreendermos, nos posicionarmos dentro desses conceitos, não é? Ou contextos. Guarde minhas palavras, sempre haverá um contexto, e esse contexto deve chamar a nossa atenção, deve merecer a nossa dedicação, o nosso carinho, o nosso estudo, o nosso foco. Sempre há um contexto. Eu faço alguma coisa em virtude de outra coisa. As pessoas fazem alguma coisa em virtude de algum contexto, não é? Lembremos-nos então que o Donald Winnicott vai falar em ambiência, em ambiente. Neste ambiente sempre há um contexto, não é? Quando Freud fala do desenvolvimento psicossexual, da castração, do complexo de Édipo, ele refere-se àquele ambiente, ele refere-se àquele contexto familiar. E é por isso que trazemos isso ao debate, sempre falando destas relações, deste ambiente, deste contexto, para a formação do nosso caráter e nossa personalidade, tá bom? Mas eu não quero me aprofundar nesse conceito psicanalítico, porque nesse momento eu não sou professor de psicanálise, né? Eu sou aqui um cidadão comum debatendo temas com você. Triste a história da vida de Chaplin, muito polêmica, é verdade. Podemos até uma hora fazer uma live desse grande homem chamado Charlie Chaplin, não é? Bem, então vou trazer alguns exemplos para vocês aqui. Exemplo para vocês? Não, exemplo para nós, para debatermos, para refletirmos a respeito destas questões, do que é um pensamento sistêmico e o que é um pensamento mecanicista. E aí você, ao longo dessa live, vai se identificando, você vai entendendo-se. Será que eu penso desta forma ou desta forma? Só que o jeito de pensar, a forma de refletir, a forma de julgar, a forma de receber, de passar uma informação é que vai dirimir o meu caminho, é o que vai dirimir a minha vida. Ora, se eu penso que isso é certo, então eu tendo a aliar-me a estas coisas que eu acho que são certas. Se eu acho que isso é errado, eu tento afastar-me daquilo que é errado. Mas será que aquilo que eu julgo ser certo é o certo de fato? Será que aquilo que eu julgo ser errado é o errado de fato? Ou eu
vale-me de mecanismos de defesa para fugir de certas realidades e tentar viver na mentira, porque a mentira é mais fácil, sem responsabilidade, sem comprometimento e assim por diante. Então vamos entender um pouco a respeito desse pensamento sistêmico e do pensamento mecanicista. Repito, para vermos-nos nesta situação, para fazer uma introspecção, né? Um raciocínio, nem vou chamar de autoanálise, mas uma introspecção para entendermos nesse contexto e, consequentemente, espero entender o porquê eu vivo assim, ou porquê eu tenho isso, ou porquê eu encontro-me em determinados momentos da minha vida. Ricardo, também muito bom dia. Bem, então, o pensamento sistêmico hoje mudou o foco, não pensamos mais no homem-máquina, pensamos hoje ligado ao humano, às emoções, aos sentimentos, separando este homem-máquina do homem emocional. Como propôs Elton Maio lá, com uma base, né, desse trinômio da administração, da evolução da administração do mundo corporativo, né? Já falei de Taylor, de Fayol e o Maio, que vai se preocupar com o psicossocial. Então, porque o ser humano está envolvido, o homem está envolvido em qualquer que seja o sistema, não é? Então, o homem está desenvolvendo, o homem está trabalhando, o homem está gerindo, o homem está criando, pensando, sendo inventivo. Então é preciso ter um pensamento sistêmico. Pensar em todo o sistema, não apenas como se fôssemos máquina. Vai, acorda de manhã, vai lá, faz isso, faz aquilo, liga a máquina, aperta o botão, faz aquilo e traz tantas peças disso, daquilo, produz no final do dia. Calma, nós somos seres humanos. Então é preciso ter um pensamento, pensar no sistema, pensar neste geral e não ter um pensamento direcionado em partes, por exemplo. No pensamento mecanicista, nós pensamos em partes, em fragmentos das coisas. No pensamento mais sistêmico, falando do homem, não da máquina, nós vamos entender o todo que envolve, como eu disse da administração, o Taylor preocupou-se unicamente com a produção, menor tempo, menor espaço, menor custo. O Fayol disse, é preciso departamentalizar, organizar essa bagunça, não é? Então havia um pensamento mecanicista. Já surge o Elton Maio mais adiante, vai dizer, calma gente, há pessoas envolvidas, precisamos pensar no bem-estar, no descanso, na alimentação, nos cuidados médicos e assim por diante, para que o próprio sistema funcione, para que essa coisa sistêmica passe a funcionar, porque as pessoas estão envolvidas. Então o sistema vai pensar em tudo, em todo o processo. Se trouxéssemos para a administração corporativa, no mundo corporativo, sim, é preciso produzir, é preciso departamentalizar, é preciso organizar e tal, mas é preciso pensar nas pessoas, porque a pessoa é o bem maior de uma corporação. Eu sou o meu bem maior. Eu sou o meu bem maior, a minha própria vida. De nada valerá tudo ao meu redor, a minha profissão, a minha casa, o meu carro, minhas fazendas, meus helicópteros, tudo que você tem, minhas roupas, minhas joias, se eu não estiver bem. Eu preciso estar bem. Portanto, é preciso entender que tudo que eu tenho, todo o sistema no qual estou envolvido, só terá valia se eu, enquanto ser humano, estiver bem. Então, eu já trouxe aqui também uma live, é só procurar aqui nos registros aqui, que eu falo de ser ou ter, não é? Não adianta ter sem ser, e eu posso ser sem ter. Há essa diferença. Então, pensando em todo este sistema que é importante, mas eu preciso estar bem, eu preciso estar saudável, eu preciso pensar em mim e nas demais pessoas com as quais eu me relaciono também, porque afinal de contas nós somos seres gregários e a própria condição de gregariedade nos impõe uma relação interpessoal e uma interdependência, não é? Vamos pensar naquele exibicionista, por exemplo. Por que ele compra um carro de luxo, uma roupa bonita, uma casa chique, joias? É para mostrar para o outro que ele tem. Então, até para isso ele precisa do outro. Para invejar, para
provocar inveja, provocar despertar o interesse do outro, arrancar o elogio. Então, até para isso, vai precisar do outro. Porque se vivêssemos isolados numa ilha, por exemplo, não pensaríamos nessas coisas, mas na própria sobrevivência. Na própria sobrevivência, não é? Outra coisa, o pensamento sistêmico vai pensar nas pessoas. Vai pensar nas pessoas, não é? E já o pensamento mecanicista pensa em parte disso, pensa em coisas, pensa nas coisas. Então, o pensamento sistêmico, o ser, pensa em pessoas, no seu bem-estar, nas suas relações, na sua saúde emocional, saúde física. Já o pensamento mecanicista pensa em coisas, em posses, em ter. Há uma diferença. Mostrar o falo. Muito bem, olha que aluna brilhante. Exatamente isso. Quando eu quero exibir, mostrar o poder, mostrar o controle, mostrar que eu sou, tal. É o falo. Falo é um conceito psicanalítico e tal. Eu não vou me aprofundar aqui, tá bom, Fernanda? Obrigado pelo carinho. A Jussara diz que sempre fui assim, sempre procurei estar bem e achava que era narcisista. A Jussara tem esse pensamento, ela sempre pergunta, será que o senhor é narcisista? Será que o senhor é narcisista? Não tem nada a ver com isso. Então nós temos que ter essa preocupação. Se eu me flagrar pensando mais em pessoas do que em coisas, em bens, em ter, em possuir, provavelmente eu tenho esse pensamento sistêmico. Se eu começo a pensar muito em ter, eu preciso ter para mostrar, preciso ter. Sabe aquela coisa de a pessoa às vezes não precisa de determinado objeto, ou carro, ou casa, mas ele compra, eu vou mostrar que eu venci na vida, eu vou provar para fulano quem eu sou, eu vou provar que eu consigo. Pode parar com isso, pode parar com isso. Você está trabalhando pensando no outro, você está adquirindo pensando no outro, em provar para o outro que você venceu. Não é para o outro que você tem que provar que venceu, é para você mesmo, meu querido, minha querida. Não é para outros que tem que provar que está feliz, mas para você mesmo. Então esse tipo de pensamento sistêmico, sistema, o todo, tudo ao meu redor, o ser, o ter, não é? É diferente do mecanicista, que é uma questão bastante fálica mesmo, como trouxe a Fernanda, né? Como é necessário ter saúde mental dentro das instituições. Exatamente isso, é isso que o Elton Maio vai trazer da sua preocupação, diferenciando um pouquinho Descartes e Newton naquele pensamento mais arcaico, trazendo para a contemporaneidade. E nós falamos disso aqui na psicanálise, Fernanda, é do bem-estar, não é? É por isso também eu brado às vezes aqui contra esse pensamento idiotizante de querer fazer que todo mundo pense do mesmo jeito, todo mundo age do mesmo jeito, todo mundo fica um robozinho, todo mundo fica repetindo que nem papagaio. Isso é mecanicismo, não é sistêmico. Percebe então esses movimentos idiotizantes onde todo mundo é igualzinho? Os tempos modernos de Charlie Chaplin tratam exatamente disso. O homem virando máquina. Depois ele sai na rua e continua aquele movimento, né? É claro que é uma sátira, é uma crítica ao sistema de automação, evidentemente, daquela época, mas entendemos que é uma crítica interessante, mostrando que o homem máquina não é ser humano, porque ele fica focado, preocupado com esse pensamento mecanicista e não sistêmico. Então é importante vermos-nos nestas situações, entendermos-nos neste contexto, porque tudo é contextual. Bem, o pensamento sistêmico, já falei em contexto, ele pensa numa realidade contextual, que é o contexto, analisar o contexto. Quem tem um pensamento mecanicista vai dizer, certo, errado. Eu posso ter cometido determinado ato, determinada ação, em função de um contexto. Eu reagi a uma ação, eu me movimentei porque alguma coisa estava acontecendo dentro do contexto. O pensamento mecanicista vai dizer assim, não, isto é certo, isto é errado. Caramba, como que eu vou julgar se eu desconheço o contexto? Entende? Então, esse pensamento sistêmico vai entender o que houve, por que houve, como que isso aconteceu, por que você cometeu esse equívoco, vamos tentar melhorar, vamos e tal. Já no pensamento mecanicista, não. Você errou, você não sei o quê, não deveria ter feito aquilo. Despreza-se este contexto, despreza-se a essência humana para um pensamento mais homem-máquina, entende?
Então nós, em nossas vidas, com meu marido, com minha esposa, com meus filhos, com meus amigos, na relação laboral, eu preciso ter esse pensamento um pouco mais sistêmico. Porque de acordo com esse meu pensamento, eu vou gerar as minhas emoções, os meus comportamentos, e vão dirimir até minhas próprias necessidades, para me tornar um ser que quer ser ou ter, que vai julgar o que vai compreender, que vai cobrar o que vai colaborar, que vai contribuir para com aquele outro, não é? Então, aquele outro da nossa relação. Tanto que o pensamento sistêmico, ele procura a cooperação. Já no mecanicista, quer o controle, controlar a situação. Você percebe que à medida que vamos desenvolvendo esse tema, desenvolvendo esse raciocínio, nós vamos entendendo que somos, às vezes, submetidos a esse pensamento mais mecanicista do que sistêmico. E é claro que as consequências virão. É evidente que vamos colher esse tipo de resultado depois. Como quando eu iniciei, falei de Descartes, falei de Newton, de Taylor, de Maio, de Fayol e assim por diante. A história nos mostra isso. Não é? E a nossa própria história de vida acaba nos mostrando isso. Então eu tenho que chegar em determinado momento e decidir. Pensarei de forma sistêmica ou de forma mecanicista? E é claro, se eu optar por um imediatismo, uma forma mecanicista, uma forma técnica de pensar, sem contextualizar, os resultados que obterei serão os óbvios, não é? Porque eu já os conheço. Psicanalista Joel Fernando, também muito bom dia. Então, continuando esse raciocínio, esta forma sistêmica de pensar me leva a pensar num processo construído, contextual. Já no pensamento sistêmico é aquele controle, é aquela estrutura, a preocupação com a rigidez, com a forma, colocando cada pessoa no seu devido lugar, como se fôssemos pacotes. E por isso nós vamos sempre procurar um culpado para puni-lo. Já no pensamento sistêmico é diferente. Nós buscamos a compreensão, a solução daquele erro, daquele equívoco, daquela forma, daquele andar, daquele caminhar. Se eu penso de forma sistêmica, eu penso então em compreender, eu penso no contexto, eu penso em solucionar, eu penso em colaborar. Já no pensamento mecanicista, nós sempre haveremos de querer encontrar um culpado para puni-lo, não é? É mais ou menos assim. Hoje os grandes líderes não devem pensar em ganhar dinheiro através de pessoas, mas com pessoas. Você percebe a diferença de pensamento? Eu sou chefe, eu sou empregador, eu ganho dinheiro através das pessoas. Não há um pensamento psicossocial, não há um pensamento humano. Agora, se o grande líder pensa em ganhar, em produzir com pessoas, ele se inclui. Ele coloca-se no mesmo nível, sente as mesmas coisas, colhe os mesmos benefícios e também sofre com as mesmas dores, porque ele está com pessoas. Assim nós podemos trazer isso para o contexto familiar, por exemplo. Nós vivemos relações tóxicas onde um quer controlar o outro o tempo todo, bisbilhotando. Eu já trouxe aqui em lives anteriores sobre aquele ciúme exagerado de ficar controlando o WhatsApp, onde é que você está, com quem você está, que horas vai chegar, entupindo de mensagem. Ninguém aguenta isso, não é? Este controle do outro. Então, também cabe na relação pessoal, na relação familiar. É uma forma de pensar. Eu penso de forma sistêmica ou de forma mecanicista, de forma contextual ou de forma pontual, de forma a contribuir, a colaborar ou a julgar, cobrar e punir. Entenda, meu querido e minha querida, que são estes pensamentos que vão dirimir a minha vida. Vão me levar para cá ou para lá. Que vão me tornar uma pessoa do ser ou uma pessoa do ter. Uma pessoa que compreende ou uma pessoa que julga. Uma pessoa que acolhe ou uma pessoa que pune. E eu preciso me conhecer na essência, para que eu possa até atingir essa plenitude, não é, Joel? Então, nós temos que entender estas questões, não é? Por exemplo, quem tem um pensamento mais sistêmico vai buscar os fatos de uma situação. Os fatos, de novo, estou falando então em contextos, em acontecimentos, não é?
Já o pensamento mecanicista quer interpretar aquilo. Uau! Olha a diferença. Então, se eu tenho um pensamento sistêmico, eu chego lá e digo assim: fulano, o que aconteceu? Vamos conversar, por que houve esse equívoco, por que aconteceu isso e tal, que tal fazer desta forma, que tal seguirmos por este caminho, que tal engraxarmos essa máquina, que tal trocarmos esse parafuso, que tal colocarmos menos volume disso aqui nesse recipiente, que tal. Já o pensamento mecanicista, você fez isso por causa disso. Você errou por causa disso. Você percebe a diferença? Então, se há este tipo de pensamento dentro de mim, há algo que eu preciso trabalhar na minha análise pessoal. Que tipo de pensamento eu tenho? Que forma de pensar me trouxe a este lugar que estou hoje? A um lugar de tristeza, a um lugar de rompimentos, de perdas ou de conquistas, de vitórias, enfim, pode ter certeza absoluta que é esta forma de pensar, sistêmica ou mecanicista. Tudo está interligado, porque nós somos seres gregários, somos seres interdependentes, não é? Assim como o sistêmico sempre vai dar valor à qualidade das coisas, à qualidade da relação, à qualidade daquilo que você tem, à qualidade daquela comida, à qualidade daquela roupa e não à quantidade. Já o pensamento mais mecanicista pensa sempre em quantidade, ter. De novo estou falando em ser, qualidade, ter, quantidade. Entende então que são estes pensamentos que vão me levar para este ou para aquele lugar. E você, meu querido, minha querida, você tem um pensamento sistêmico ou um pensamento mecanicista, técnico? Esta é uma questão muito importante para refletirmos, e não há nada, se eu tenho um pensamento mecanicista, por exemplo, o próprio Descartes, Newton, Taylor, lá os precursores, não é? Da filosofia, da administração, do mundo corporativo, da produção em série, pensavam dessa forma, porque este era o contexto. Esta era a realidade. Estes eram os conhecimentos de até então. Estes eram os valores atribuídos a determinada situação. Portanto, não há o que se fala assim, puta merda, como estava errado. Era o contexto. Então a evolução nos provoca, nos chama, nos induz a mudarmos a forma de pensar também. Meu querido, minha querida, sempre haverá pessoas ao nosso redor que sofrem, que choram, que ambicionam, que desejam, que também querem as mesmas coisas que queremos, que querem oportunidades, que querem crescer, que querem prosperar, que também às vezes pisam no espinho, que também tem conta estourada, que também o cartão de crédito está estourado, que também está sofrendo e ambicionando coisas. No entanto, vemos algumas pessoas que querem controlar a situação como se eu fosse a pessoa mais importante daquele lugar. Eu posso ser a pessoa mais importante da minha vida, mas nunca de um lugar com esse pensamento mecanicista, não é? Inaldo, muito bom dia também. Rita Moura, muito bom dia também. Bom, então, para vocês chegarem no final da live, eu sugiro que assistam essa live de hoje, porque ela foi muito importante. Nós trouxemos aqui a forma de pensar, né? Uma forma sistêmica ou uma forma mecanicista. Se eu me preocupo unicamente em ter coisas, em acumular coisas para exibir, para como troféu, para provar que eu venci, provar que eu consigo, para provar que o meu pensamento é mecanicista. Isso me leva a uma individualidade, me leva a pensar em quantidade, em ter, em acumular coisas e tal, me distanciando cada vez mais das pessoas, dos sentimentos. Se eu tenho uma forma de pensar mais em ser, em construir-me interiormente, em construir como ser humano, como pessoa, para trabalhar com pessoas, conseguir as coisas com pessoas, para aprender a conjugar o verbo nós, primeira pessoa do plural, né? Nós conseguimos, ou nós nos equivocamos, ou nós erramos, enfim, sempre este pensamento coletivo onde o outro está incluído em minha vida. Ok, eu tenho um pensamento sistêmico, né? Agora, se eu sempre penso assim,
Eu consegui, eu que lutei, eu que trouxe, eu que estudei, eu que sou inteligente, eu que planejei, eu que. Olha a questão super egóica, não é? E este mesmo que fala eu para as vitórias, será o mesmo que vai dizer: eles não quiseram, eles não deixaram, eles impediram, eles. Você percebe? Ônus para mim, bônus para mim, ônus para o outro. E quem aprende a conjugar o verbo sempre na primeira pessoa do plural vai incluir-se e as pessoas ao seu redor para ônus e bônus, para conquistas e também nas derrotas. Este é um pensamento sistêmico, tá bom? Meu querido, minha querida, grande beijo para você, que seu dia seja maravilhoso. Tchau, tchau. E nos vemos amanhã aqui às 6h26 da manhã, Projeto 626. Tchau, tchau, grande beijo.